Boa tarde, alunos. Boa tarde você que visita o nosso canal. Eu sou o professor Júnior e você está no... Hoje nossa aula sobre frações, parte 2. Eu já fiz um vídeo, a parte 1 sobre frações, então essa aula é continuação da outra aula. Hoje eu vou falar então sobre fração como parte de um número. A gente vai aprender então a calcular uma parte de um número. Lembrar que na primeira aula, na primeira parte, eu falei que fração é uma parte ou um pedaço de alguma coisa. Hoje então a gente vai trabalhar com valores. Então o exemplo 1 que eu tenho aqui. Em uma sala de aula do sexto ano, 2/3 são meninos. Se esta sala tem 30 alunos, quantos meninos... A pergunta então está aqui, ó. Quantos meninos estudam no sexto ano? Vamos prestar atenção então na pergunta. A sala de aula do sexto ano, 2/3 são meninos. E a sala tem 30 alunos, ou seja, precisamos calcular quanto é 2/3 de 30. Então, ó, resolução. Temos então 2/3 de 30. Uma regrinha de matemática aqui, ó. Toda vez que a gente quer saber uma fração de, vai aparecer sempre a preposição de. Toda vez que a gente quer saber uma fração de um número, esse de em matemática, ele vai ser multiplicação. Então eu vou reescrever. Vai ficar então 2/3. O d então vai ser vezes. Sempre vai ser assim, tá? Vezes de agora em diante um pontinho, tá? Então 2/3. O d vai sair, vai virar vezes, e aí o 30. 2/3 vezes 30. Então essa é a primeira parte que a gente tem que fazer. Segunda parte. Todo número que está sozinho, se eu colocar um traço de divisão e o 1 de baixo, eu não altero o valor dele. Então todo número que está sozinho é como se estivesse sendo dividido por 1 embaixo. Isso não altera o valor do número. Tudo isso para a gente não confundir os denominadores com os numeradores. Agora, ó, igual, eu preciso calcular isso. Então 2/3 vezes 30 sobre 1. Multiplicação de duas frações. Tem uma regrinha. A regrinha vai ser o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então 2 vezes 30, eu posso calcular 2 vezes 3, 6. E aí o zero eu coloco aqui, ó. Ou seja, 2 vezes 30, 60. Traço de fração, 3 vezes 1, 3. Certo? Agora, isso igual... Agora eu vou fazer um cálculo de divisão simples. 60 dividido por 3. Se eu pego o número 60 e faço uma divisãozinha por 3, vai ser 60 dividido por 3, vai dar 20. Ou seja, nessa sala de aula, se tem 30 alunos, desses 30 alunos, 2/3 são meninos, quer dizer então que essa sala tem 20 meninos, certo? Esse então é o nosso primeiro exemplo. Exemplo 2 agora. Paulo tem 500 reais, vamos trabalhar com dinheiro agora. Paulo tem 500 reais e ele gastou 1/5, lembrar de leitura da primeira aula, e ele gastou 1/5 com o pagamento de boleto. Duas perguntas então. Letra A, qual era o valor do boleto? E letra B, quanto que sobrou de dinheiro para o Paulo? Então vamos lá na letra A então. Então letra A aqui, letra A. Qual era o valor do boleto? Então eu vou pegar a fração, então eu vou pegar 1/5 vezes 500. Todo número sozinho, mesma coisa que eu colocar um traço de divisão e eu colocar o número 1 aqui de baixo. Isso tudo não é obrigatório, tá? Isso é só para facilitar, para a gente entender. Porque vai virar uma multiplicação de duas frações. 500 sobre 1 é uma fração também. Então eu coloco o sinal de igual, e aí multiplicação de duas frações, 1 vezes 500 vão ser os 500.
dividido 5 vezes 1, continua 5. Então, 1/5 vezes 500, 500 dividido por 5, ou 500 sobre 5. Isso agora eu vou fazer uma divisão. 500 dividido por 5, que é em vezes 5 que dá 500. É o número 100, né? Certo? Então, a letra A... Tá perguntando, então, na letra A, qual é o valor do boleto? Esse boleto, então, custa R$100. Letra B. Quanto sobrou do dinheiro? Cálculo simples. Quanto sobrou do dinheiro? Ele tinha 500. Aí ele gastou 100 com o pagamento do boleto. Logicamente, 500 menos 100. Sobrou para ele R$400. Certo? Então a nossa letra A, R$100 o boleto. E a nossa letra B, eu pego a quantidade que ele tinha de dinheiro, menos o que ele pagou do boleto, menos 100, 400. Essa aula, então, eu quero que vocês entendam o processo para a gente fazer o cálculo. Então, voltando no exemplo 2, ó, ele tem R$500, ele gastou 1/5, então vai ficar 1/5 de R$500. E aí vocês têm que lembrar, toda vez então que a gente está fazendo cálculo de fração do valor de um número, esse D vai ser transformado em multiplicação, tá? Um pontinho só. De hoje em diante, multiplicação é um pontinho. Então vai ficar 1/5 vezes 500. E aí esse cálculo que eu fiz aqui na letra A. Certo? Então é essa nossa aula sobre cálculo de fração de um número. Então essa é a nossa aula. Eu peço a vocês que estão assistindo, inscrevam-se no canal, curte, dá um joinha aí e falem para as demais pessoas, compartilhe o vídeo. Esse vídeo a intenção é ajudar cada vez mais. É isso aí, até mais então, valeu!